A pluralidade está em tudo. No meio ambiente, nas pessoas, nos sistemas políticos, na cultura e em suas diversas formas de manifestação. Sendo a diversidade algo tão inerente a nós humanos, por que ainda existe tanta dificuldade em aceitar e respeitar as diferenças? Olá, está no ar o Educando para a Diversidade, o novo programa da TV Unesp, que propõe um diálogo sobre a diversidade a partir de vários aspectos, como o étnico, o cultural e o de gênero. A ideia é a gente conversar com pesquisadores e profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Esse projeto é uma parceria entre o Banco Santander e a Unesp. Neste primeiro programa, vamos falar sobre a diversidade de modo mais amplo, abordar suas diferentes características e vamos conhecer as ações da universidade em relação a esse assunto tão urgente. Para essa conversa, nós recebemos aqui em nosso estúdio, do campus da Unesp de São José do Rio Preto, Raul Martins. Ele é livre docente em Psicologia da Educação. E também recebemos a professora Ana Maria Klein, doutora em Educação. Professores, sejam bem-vindos ao Educando para a Diversidade. Olá. Mas antes de darmos início ao nosso diálogo, vamos conferir algumas percepções sobre o que é diversidade. A primeira coisa que eu penso quando eu penso em diversidade é você ter uma certa alteridade de aceitar o próximo do jeito que ele é. O que vem na minha cabeça é liberdade de escolha, felicidade. Tem diversidade religiosa, diversidade de gênero, de raça. Então, tem muitos tipos de diversidade. Diversidade é você poder se expressar da sua maneira e ser aceito dessa maneira. Você ter vários tipos de tribo, vários tipos de pessoas, de pensamentos, de culturas, e todos estarem vivendo juntos e convivendo com essas diferenças e respeitando principalmente um ao outro. A diversidade pra mim tá muito dentro da Unesp, porque tem cada um de uma cidade, cada um de um lugar, são sotaques diferentes, são culturas diferentes. A importância pra mim de ter um mundo bem diverso, assim, é que as pessoas podem se expressar de um jeito melhor. Você não tem nada que é certo, nada que é errado, você quebra esse padrão. Eu não vou aprender nada com os meus iguais, porque os meus iguais sabem as mesmas coisas que eu. Então eu acredito que os pontos positivos disso são realmente agregar coisas para minha vida, ter essas experiências e poder crescer cada dia mais. Em 2001, a Unesco colocou a cultura no centro do debate sobre a diversidade, entendendo que a pluralidade cultural é para o gênero humano tão necessária como a diversidade biológica para a natureza. É fonte de intercâmbios, inovação, criatividade e indispensável para a coesão social, vitalidade da sociedade civil e paz. A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco torna a defesa da pluralidade cultural um imperativo ético, inseparável do respeito pela dignidade da pessoa humana. É, sem dúvida, um marco de respeito às identidades. Nós acabamos de ver no VT algumas opiniões sobre diversidade e a importância da Declaração da Unesco para a pluralidade cultural. Professores, eu gostaria de saber também de vocês, que são profissionais e pesquisadores da área, o que é diversidade? A diversidade, acho que é uma das principais características do ser humano, né? E quando a gente olha para a nossa espécie, nós nos caracterizamos pelas diferenças, né? Então, nós somos diferentes, biologicamente, do ponto de vista cultural, do ponto de vista etário, do ponto de vista das ideologias, né? Somos diferentes. Por outro lado, existe uma igualdade entre os seres humanos. A questão da igualdade é que, enquanto sujeitos de direitos, somos todos iguais. E como é que a gente faz para articular essa diferença e essa igualdade? Né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, né, completa 70 anos esse ano,
Os 30 artigos, eles começam com todo ser humano ou nenhum ser humano. Né? E aí é o caráter de universalidade dos direitos humanos, se destinam a todos os humanos, independente de gênero, etnia, ideologia, somos todos humanos. Desde então, foi se percebendo que isso não dá conta da diversidade humana, porque você está falando de um sujeito genérico, todos ou nenhum. Né? Desde então, muitos tratados, né, da ONU e pelas suas agências, da Unesco também, eles vêm discutindo a questão da diversidade e garantindo direitos de populações específicas. Né? A grande questão é que muitas vezes nós pegamos as diferenças, valoramos essas diferenças e transformamos elas em desigualdade. Então, quando a gente olha, por exemplo, para homem e mulher e atribui um valor, achando que o homem é melhor do que a mulher e transforma isso em desigualdade social, pagando salário maior para um ou dando atribuições sociais, né, diferentes para eles, onde a mulher acaba saindo em prejuízo, a gente está criando a desigualdade social. Né? Então, lidar com a diversidade é a gente conseguir lidar com essas diferenças, não valorando, colocando um como melhor que o outro, mas colocando isso como possibilidades das pessoas serem, viverem, conviverem, se expressarem. Né? E isso é bastante difícil para a gente aceitar, porque a gente está numa sociedade e numa realidade onde você valora as diferenças o tempo inteiro. Né? Você coloca uns como melhores do que o outro. E ao valorar, você cria relações de opressão, você cria desigualdade. Né? Então, isso é bastante complicado quando a gente vai lidar com a diversidade. E a educação tem um papel importantíssimo nisso tudo. E complementando, nós temos aqui os campos da universidade, os campos da Unesp, permite esse exercício. Que nós temos aqui em cada curso, cada unidade tem cursos diferentes e que nós temos alunos vindo de regiões distintas do estado e vindo também de outros estados e todos vão conviver ali. Aí eles vão ter esse exercício de viverem, observarem no seu entorno quão rico é a espécie humana e não só em termos fisiológicos, em termos de aparência, mas em termos de cultura, de como que cada um vive, como cada um valoriza. Né? Esse exercício que esperamos que eles desenvolvam bastante dentro da universidade e levem isso para o resto da sua vida. Ah, interessante. Então, assim, nós temos um trabalho sobre a diversidade nos mais diferentes campos da Unesp. Então, nós trabalhamos com a diversidade nas suas mais diferentes possibilidades, não é mesmo? Quando a gente tem fala sobre diversidade, normalmente as pessoas tendem a associar, né, a diversidade e mantê-la apenas como diversidade sexual. Mas a gente tem diversos possibilidades de compreender e conversar sobre a diversidade, não é mesmo? A gente pode citar algumas dessas e principalmente nessas que a gente presencia nos nossos campos? Temos aí, precisamos lembrar, inclusive foi fala de dos depoimentos que já apareceram aqui no vídeo, né? Que quando a gente fala em diversidade, não é só a questão de diversidade sexual. Nós temos as mais diferentes formas, as etnias diferenciadas por cor de pele, tipo de cabelo, etc. Temos as questões culturais das pessoas, em que as pessoas creem, né? Os aspectos religiosos. Então, nós precisamos pensar nesse contexto amplo que o ser humano está inserido e nas suas possibilidades de manifestação. Acho que a diversidade está presente o tempo inteiro, né? Dentro da universidade, os alunos convivem com outros modos, né, de ser, pensar, porque quando você vem da sua família ou do grupo ao qual você pertence, você convive muito com aquele jeito de ser e de pensar. E a universidade é esse espaço de encontro com o diverso, né? Porque geralmente, onde é que você vai encontrar o diferente, né? Então, a escola é um espaço, a universidade é outro espaço onde a gente convive com essas diferenças. Né, diferença etária, diferença de religião, diferença cultural, diferenças linguísticas, né? Então, tudo isso está presente ali. O importante é que a gente consiga criar espaços para que essas diferenças sejam compreendidas, vivenciadas e valorizadas. Não basta colocar todos os diferentes ali e achar que isso é suficiente. É preciso criar um diálogo para que a gente consiga valorizar e entender o ponto de vista do outro, né? Professor Raul, os dados sobre a violência indicam que há um grande aumento do preconceito em nossa sociedade.
quais os grupos mais vulneráveis a esse tipo de violência? Os grupos mais vulneráveis são as minorias. Quando a gente fala em minoria, não estamos falando em termos numéricos, minorias em relação ao poder, como que essas pessoas se colocam e podem exercer a sua cidadania. Então nós temos as mulheres, temos os afrodescendentes e aquelas pessoas que estão fora da heteronormatividade, a comunidade LGBT. Então, são grupos que, devido às suas características, nós da universidade precisamos trabalhá-los, precisamos trabalhar muito maior nessa questão da diversidade, porque eles estão sujeitos a receberem mais violência do que um homem hétero branco. Professora, o senhor trabalha com índices de violência, não é? E esses comparativos, eles têm diminuído ou aumentado com o passar do tempo através da sua pesquisa? Como o senhor tem identificado isso? Nós estamos pesquisando agora, recentemente, as manifestações de violência dentro da universidade, porque até então nós temos manifestações na sociedade de uma forma em geral. Mas a gente não pode pensar as nossas unidades como sendo uma ilha da fantasia, como sendo isolada da cidade na qual elas estão inseridas. Então, as nossas unidades, elas, por estarem dentro das cidades que elas fazem parte, elas têm os mesmos problemas que ocorrem na sociedade em geral. São as mesmas pessoas que estão circulando, alunos e professores. Mas particularmente dentro da universidade, nos campos, nós estamos preocupados com a violência que pode ocorrer na recepção dos calouros, que é a questão do trote, a violência que pode ocorrer entre os próprios alunos, que é a questão do bullying, e a violência contra a heteronormatividade, que são as violências mais de segregação das minorias que não seguem a heteronormatividade, ou violências explícitas, especialmente contra as mulheres, como com assédio sexual e mesmo chegando à violência sexual como o estupro. Professora, como você analisa, então, a importância da gente falar sobre a diversidade e como ela vai ajudar a gente a combater a questão dessa intolerância que vai gerar toda essa violência? Olha, na verdade, acho que isso pressupõe um processo educativo. A gente, nos vídeos até foi falado isso, né? A questão do respeito pelo outro, né? E entender os modos de vida. Então, acho que a gente tem que conseguir aproximar as pessoas ou entender, né, como é que é o outro, né, quais são os valores do outro, como é que esse outro pensa dentro de um ambiente de diálogo, de discussão, né? Porque o não conhecer, né, a cultura do outro, as ideias desse outro, muitas vezes gera uma intolerância. Então, a gente precisa de um espaço de discussão, de debate, né? Dentro disso, a gente tem toda uma proposta da educação em direitos humanos que vê na educação uma das vias para a gente conseguir lidar com os direitos humanos de outra maneira. Porque o que acontece no Brasil? Sempre que a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de violação e da necessidade de reparar. Né? E entende-se que a educação pode ser uma via, né, para a gente mudar o olhar das pessoas. A gente fala que a educação em direitos humanos, ela traz novas lentes para as pessoas olharem o mundo. Né? E essa educação se constrói por meio de conhecimentos, né, acerca das diversidades, dos direitos humanos, se constrói por meio de valores e se constrói por meio de habilidades, de você saber agir na sociedade. Né? E os valores aí, eles são importantíssimos, porque não adianta eu conhecer, eu tenho que achar aquilo importante. Né? E construir valor é algo complicado, a gente constrói valor na convivência. Então eu vou aprender a valorizar a diversidade na medida que eu conviva com essa diversidade, né? Que eu perceba que o outro colega ali, que é de uma outra religião, é tão gente quanto eu, né? Que ainda que a gente acredite em coisas diferentes, né? É um jeito dele pensar e que ele merece respeito pelas ideias dele, ainda que sejam diferentes das minhas. Então precisa de um ambiente de diálogo mesmo, de encontro com esse outro, né? Da gente poder conversar e reconhecer no outro alguém como um sujeito de direitos. Né? Por isso que eu trouxe a igualdade. Eu tenho que saber que o outro é tão gente quanto eu. E o outro para nós é muito importante. Então nós vamos ver os comentários que as outras pessoas mandaram para a gente durante a semana na nossa página do Face. Eu vou ler aqui alguns comentários, tá? O Caio, por exemplo, disse assim: a diversidade é diferença, é a subjetividade humana.
o que nos torna diferentes um dos outros, mas que sempre deve ser respeitada. A Bruna Cruz diz o seguinte: é a diferença de opinião, religião, criação, identidade, sempre no campo do respeito, sem julgamentos equivocados ou preconceitos. A diversidade numa sociedade vem para acrescentar e não para separar ou dividir. E a Jade Coelho diz o seguinte: acredito que as pessoas não conseguem lidar com as diferenças devido a um narcisismo que coloca um indivíduo como melhor que outro, além dos padrões sociais que são historicamente impostos pela sociedade. Flávia Macluf diz que acredita que essa dificuldade se dá pelo modo que as pessoas foram educadas e criadas, perpetuando tal ensinamento na sociedade. Infelizmente, esse posicionamento é muito difícil de ser mudado. E ela ainda faz uma observação: o dedo chega a coçar de vontade de marcar certas pessoas nos comentários do Face. Isso mostra que as pessoas, assim, nosso diálogo está dialogando mesmo, de fato, com a opinião dos nossos aqui participantes das redes sociais, né? E você também pode participar das nossas discussões, com seus comentários e perguntas. Aí é só usar a hashtag #EducaDiversidade. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta para falar um pouco mais sobre diversidade. Estamos de volta com o Educando para a Diversidade, um espaço de discussões sobre a inclusão e pluralidades. O programa integra ações de uma parceria entre o Banco Santander e a Unesp. Esse primeiro programa fala sobre os vários aspectos da diversidade, já que esse tema vai percorrer todas as edições da temporada. Neste segundo bloco, vamos falar sobre a importância da diversidade no meio universitário e conhecer algumas ações desenvolvidas na Unesp. Professores, o quanto a diversidade pode contribuir para a educação? Muito. Totalmente. A educação é um processo de formação ampla do ser humano, né? Na nossa Constituição, a educação está posta que ela serve para formar para o trabalho, mas ela serve também para desenvolver o ser humano de maneira plena e serve também para formar para a cidadania. Como é que a gente convive num mundo e numa sociedade com tanta diversidade, principalmente numa sociedade onde a informação e a comunicação, elas aproximam culturas diferentes, modos de ser e de pensar que são muito diversos. Como é que a gente convive com toda essa diversidade? A gente precisa de uma formação, né? De uma formação que tem que ser uma formação educativa para a gente aprender a conviver e a tirar proveito, né? Porque muitas vezes quando você lida com outras culturas ou com outras formas de ver um problema, isso ajuda a gente a repensar o nosso problema, né? Porque a gente olha para um problema ou para uma situação, para alguma coisa, com um olhar que é muito conformado pela nossa cultura, pelos nossos conhecimentos. Você aprende muito com o outro, que vai ter um olhar diferente. Quem vem de uma outra cultura olha, às vezes, né, para aquilo de um outro jeito, ou de uma outra cultura, ou com um outro posicionamento ideológico, ou de uma outra religião, olha para aquele problema com um outro olhar, né? Então, isso é muito importante do ponto de vista da formação do ser humano. A gente ser educado dentro de uma amplitude de modos da gente enxergar o mundo, né? Não enxergar o mundo por uma única janela. Então, a diversidade contribui muito para a formação do ser humano como um todo, para a gente ter cidadãos que consigam conviver dentro de uma base mais justa, mais igualitária, mais solidária. Então, a contribuição é enorme. E temos aí que a Unesp, particularmente, é uma universidade que tem muitos cursos de licenciaturas que vão formar os futuros professores, que vão trabalhar com nossas crianças e a juventude. E esse trabalho educativo que esse licenciando está recebendo dentro da universidade, ele, por sua vez, vai levar para o exercício da sua profissão lá na frente com os novos alunos. E nós temos um trabalho de estar mostrando com os nossos alunos que vamos começar a trabalhar, gostar de pessoas.
Quem são pessoas? São todas essas pessoas que estão em nossa frente. Gostar das pessoas, independente de cor de pele, de nível financeiro, da cultura e religião que ela traz junto, né? Gostar e respeitar o outro. Esse exercício não é algo que eu diria tão fácil. É algo que nós temos que nos dispor a fazer, algo que eu tenho que inserir no meu modo de ser, que eu convivo com outras pessoas. A sociedade, para poder existir e funcionar adequadamente, é a coexistência pacífica entre todas as pessoas e modo de resolução de conflitos pacíficos, não com uma sociedade sem conflitos que não existe, mas o conflito no sentido de que nós vamos resolvê-los de uma forma amigável, de uma forma pacífica. E para isso eu preciso respeitar o outro. Ele é diferente? Ótimo que seja, mas eu vou ter respeito e vou trabalhar com ele para que alcancemos uma sociedade cada vez melhor. Então esse é o exercício que a Unesp vem fazendo quando assina o Pacto Nacional Universitário pela promoção do respeito à diversidade, da cultura de paz e dos direitos humanos, não é, professora? E o que representa esse pacto, então? Esse pacto, na verdade, é um compromisso institucional de desenvolver ações de ensino, de pesquisa e de extensão comprometidas, né, com o respeito, primeiro com o reconhecimento da diversidade, de que somos diversos, né, depois com a questão do respeito pela diversidade e fundamentado na questão dos direitos humanos, né. Então, a gente não pode tolerar numa sociedade democrática como é a nossa e multicultural e tão diversa, né, e que a gente passe por questões de preconceito, de homofobia, de racismo. Não dá para tolerar. Isso dentro de uma sociedade que, de fato democrática, não pode ser tolerada. Então, os valores dos direitos humanos, eles têm que estar regendo todas as ações, né? E a ideia do pacto é a gente conseguir desenvolver ações no ensino, né? Então, como isso pode ser incorporado nas nossas disciplinas, como é que a gente trabalha isso do ponto de vista da formação dos profissionais que a gente forma nos nossos cursos, tem que ser trabalhado do ponto de vista da extensão, ou seja, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente consegue por meio de pesquisa, tem que reverter para a população. Então, a gente tem um compromisso com a sociedade de estender esse conhecimento que a gente produz para além dos muros da universidade e tem que ter um compromisso com a pesquisa, porque se a gente não tem pesquisa, a gente não gera conhecimento. A gente precisa conhecer a questão dos direitos humanos, a gente precisa conhecer as diversidades do nosso país, para poder orientar as nossas ações, para a gente poder pensar em como é que a gente consegue caminhar para uma sociedade que seja mais respeitadora de direitos humanos, né? Então, o pacto tem esse compromisso da universidade em estar desenvolvendo ações no sentido de ter uma sociedade de fato democrática e respeitadora do outro, né? E todas essas ações, elas são demandas da sociedade, não é? São conquistas da sociedade. Mas o governo, ele não cria, não é, essas ações. Ele, nesse pacto, ele articula toda uma legislação já existente, não é? De fato. Olha, desde 2003, na verdade, entre 2003 e 2006, é posto o compromisso do Estado brasileiro com a educação em direitos humanos. A educação em direitos humanos está presente desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela está no preâmbulo da declaração, que é de 1948. Né? Aí a gente teve uma década das Nações Unidas para a educação em direitos humanos, né? E logo em seguida o Brasil, enquanto Estado, assume o compromisso da educação em direitos humanos como uma política de Estado. Então ele assume o compromisso de desenvolver uma educação voltada para os direitos humanos. Em 2010 a gente tem o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que vai dedicar um eixo inteiro à questão da educação para a cultura de paz, para a questão dos direitos humanos, e em 2012 você tem diretrizes nacionais de educação em direitos humanos que tornam a educação em direitos humanos obrigatória da educação infantil à pós-graduação. Então, o pacto, na verdade, é articular ações de algo que já está sendo gestado, pensado e discutindo há bastante tempo e que é um compromisso do nosso Estado, né? Porque, como eu apontei anteriormente, a gente precisa formar as pessoas com uma nova visão de mundo, uma visão pautada pelos direitos humanos. E o caminho para isso é
educação. Então, o pacto, na verdade, ele consolida, né, um projeto de desenvolver, de implementar a educação em direitos humanos em todas as redes de ensino. E é fundamental estar na universidade, porque como é que a gente atinge a educação infantil, a educação básica, se isso não tiver na formação inicial desses professores? Então, a gente tem que formar. E não é formar só o professor. A gente tem que formar o arquiteto, o engenheiro, o advogado, o médico, todo mundo com esse olhar dos direitos humanos. Então, se a gente não tiver isso na universidade, você não consegue disseminar para o restante, né? Então, você tem que começar na universidade com a formação desses professores. E é o reconhecimento da nossa diversidade. Exatamente. Né? E atender às nossas demandas de diversidade na universidade. E a universidade, dentro desse projeto global de estar trabalhando com os futuros professores e todos os profissionais que nós formamos, nós temos esse programa agora na Educando para a Diversidade, procurando focar e mostrar para a sociedade como que nós estamos fazendo. Quando nós mostramos isso para a sociedade percebe que isso é algo importante para todos. É uma universidade importante dentro do cenário, não só do cenário paulista, mas do cenário brasileiro, uma universidade reconhecida e que está mostrando a importância desse ponto para todos. Né? As pessoas, as crianças, adolescentes e adultos vão crescer ouvindo isso. Diversidade é um valor importante na nossa cultura. Isso é muito importante e a gente da TV Unesp faz muita questão de estar ativo dentro de todo o projeto da universidade, portanto o programa Educando para a Diversidade traz também esse espaço de diálogo para a gente conhecer um pouco mais todo esse projeto, toda essa nova, esse novo olhar da Unesp, né, para a sociedade. E a Unesp também vem desenvolvendo diferentes atividades com o intuito de promover reflexão sobre as pluralidades. Uma delas foi o lançamento do portal Educando para a Diversidade. A nossa equipe esteve lá. Vamos ver? A proposta do portal é fazer essa comunicação e também fazer informação e a gente tem um contato direto com a comunidade acadêmica, de maneira a gente poder também conhecer, né, as demandas da comunidade e o que a gente pode fazer para garantir uma universidade com mais direitos. A universidade há muito tempo já faz atividade em defesa e respeito à diversidade e nós queremos que o portal seja um ponto de convergência dessas experiências na universidade. Nós temos grandes desafios ainda em relação à própria temática, né? A dificuldade de se aceitar o outro, a dificuldade de se aceitar a diferença, a dificuldade em lidar com o contraditório nas discussões, enfim. São uma série de questões importantes e que nós devemos ter políticas institucionais voltadas para o esclarecimento da comunidade. Nós estamos numa fase que nós estamos chamando de engajamento, engajar a comunidade, servidores técnicos administrativos, servidores docentes e estudantes. Numa segunda fase, nossa ideia é começar a institucionalizar. Todas as medidas deverão passar por um processo de institucionalização, debatido na universidade, encaminhado na universidade. A ideia é criar instruções normativas para você poder institucionalizar. A última fase é a instalação do que nós estamos chamando, que os centros de atendimento sejam instalados naquelas áreas de maior incidência de violência para que ele possa influenciar no debate do ensino, pesquisa, extensão e gestão. Então são fases articuladas, são fases interativas que nós temos por objetivo, ao final desse período de cerca de 3 anos, entregar para a universidade uma política bem elaborada, amadurecida e articulada na defesa e no respeito à diversidade. Esse é um projeto que chama muita atenção. Por quê? Porque está absolutamente alinhado com o que o banco tem desenvolvido ultimamente e mais precisamente no que se refere a estimular aí o entendimento da diversidade nos seus diversos aspectos, né? E são iniciativas importantes que a gente acredita que, sobretudo, contribuem para o desenvolvimento de uma sociedade melhor, que ao final é o que todos nós buscamos enquanto organização, enquanto pessoas. Professor, uma das ações do projeto
é a criação do CEA Vida, não é? Que é o Centro de Atendimento às Vítimas de Discriminação, em 10 campos da universidade. Explique pra gente, por favor, o que é o CEA Vida? O CEA Vida, o próprio nome já é interessante, né? CEA Vida. CEA Vida, nós temos que investir nela. Temos que mantê-la cada vez mais viva e cada vez mais saudável. Então, nesse sentido, nós queremos criar um protocolo de atendimento às vítimas de violência dentro da universidade. Então, para que os gestores de cada unidade saibam como está acolhendo essa pessoa e como dando encaminhamentos para que ela possa ser atendida pelos recursos que a comunidade em que está a nossa unidade inserida tem. Então, nesse sentido, quando ocorrer qualquer questão em qualquer unidade, o vice-diretor, o coordenador de curso, a pessoa mais próxima daquele aluno, daquela aluna que sofreu algum tipo de violência, saiba como está atendendo, como está acolhendo essa pessoa para que ela se restabeleça, para que ela tenha condições de superar essa violência que ela sofreu e dar continuidade à sua vida acadêmica de uma forma bem saudável. Então, isso aí vai envolver um trabalho com a gestão das unidades, né, para que a gente levante dentro das comunidades que as unidades estão inseridas, que tipo de serviço pode ser oferecido e que essa pessoa não fique sem nenhuma atenção. Isso é o fundamental, mostrar para a nossa comunidade interna, para os nossos alunos, que nós estamos atentos a essas questões e que estamos fazendo com que reduzir qualquer forma de violência que possa vir a ocorrer, mas principalmente dando atenção para essa pessoa, para esse aluno, para essa aluna, para que ela possa dar continuidade a seus estudos com o mínimo possível de prejuízo para a sua vida. Perfeito, professor. E atentos que estamos, nós vamos ver mais alguns comentários que chegaram durante a semana nas nossas páginas, nas nossas redes sociais e nosso Facebook. A Luana Protásio disse o seguinte: é muito importante esse debate. Infelizmente, os professores não têm mesmo esse suporte. E a escola acaba sendo um espaço de perpetuação desses sistemas. E o Wellington Leite disse: bela iniciativa. De fato, como professor e como pai de alunos, percebo que a escola, em qualquer nível, coloca os professores à necessidade de estimular o debate sobre diversidade. Porém, não conheço uma prática que dê subsídios aos professores para dominar o tema de forma segura e que possibilite que ele ou ela vá além de seus próprios conceitos. E agora nós vamos fazer mais um rápido intervalo e na volta a gente continua a discussão sobre diversidade. Até já! Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Estamos de volta com o Educando para a Diversidade. Hoje, falando sobre diferentes aspectos da diversidade. Esse assunto que é tão urgente. E que, apesar de tornar a nossa rotina mais plural e criativa, ainda gera muita intolerância e violência. Iniciamos esse bloco com o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois agora nós vamos falar sobre democracia, direito e preconceito. E eu convido para essa conversa o professor Alonso Bezerra de Carvalho. Ele é do Departamento de Educação da Unesp de Assis e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp de Marília. Ele é filósofo e livre docente em educação. Alonso, seja bem-vindo ao nosso diálogo. Olá, tudo bem? Prazer pelo programa, estou à disposição. Professor, então nós vamos começar tentando aqui nesse diálogo entender por que é tão difícil aceitar as diferenças. Acho que hoje eu milito, trabalho há muito tempo no campo da educação. Nós precisamos repensar muito sobre que papel nós estamos fazendo mesmo na sala de aula
para enfrentar e lidar com o diferente, né? Hoje nós percebemos o quanto a escola tem dificuldade em lidar com situações de violência, de bullying, de preconceito, né, de agressão verbal, física, né, e me parece que são expressões e manifestações dessa dificuldade que nós temos, tanto já na formação dos professores, como na prática docente, ou de maneira geral nas práticas pedagógicas, nas escolas, né, e que se difunde para toda a sociedade, né. A escola manifesta aquilo que a sociedade mesmo vive no seu dia a dia, no seu cotidiano. E, portanto, é fundamental que esse tema seja discutido e compreendido, né? E, mais do que isso, reconhecido. Eu acho que a exposição dos colegas sobre a diversidade, que já foi feito, ajuda muito a gente pensar sobre isso, né? E nós temos outros setores, outros aspectos que precisam também ser levados em consideração, né? Então, de fato, acho assim que todas essas manifestações de violência que a gente enfrenta na escola é a dificuldade de a gente lidar com o diferente, né? E para isso a gente precisa ter um trabalho intencionalmente planejado e voltado para lidar com a diferença. Não adianta colocar a diferença numa sala de aula e dar o conteúdo e esquecer daqueles sujeitos que estão lá, né? A gente às vezes tem uma preocupação muito grande em seguir a apostila, seguir o livro-texto, ou então em dar conta do conteúdo que a gente tem na universidade, e a gente esquece de trazer para o debate essa questão da convivência, do debate de ideias, né? Porque a gente precisa construir a diversidade como valor. E a gente só constrói como valor, na perspectiva com a qual eu trabalho, dentro do desenvolvimento moral, à medida que você convive com a diversidade. Então, por exemplo, não adianta eu falar sobre democracia e ser um professor autoritário. Eu tenho que viver a democracia. Da mesma forma que eu tenho que viver com as diferentes maneiras da gente ver, entender e de se posicionar no mundo. Então, nas nossas aulas, a gente tem que deixar aparecer o que você pensa, o que o outro coleguinha pensa, ou dentro da universidade, o que cada corrente pensa a respeito. Você tem que trazer isso para o debate, né, para a gente aprender a conviver e a entender o outro lado, né, as questões, os pontos, não tem uma única abordagem ou um único jeito de resolver, né, e às vezes até no modo da gente agir, a gente não está discutindo diversidade, mas a gente é radical. Então, um professor de matemática nos anos iniciais, existe um único caminho para resolver um problema. Não. Né? Às vezes tem crianças que têm outros caminhos para resolver. Por que a gente insiste num único modelo, né? Então, quando você abre espaço para as pessoas mostrarem outros jeitos de pensar um mesmo problema, ainda que você não esteja discutindo a diversidade, você está criando predisposições internas para a gente entender que existem outros jeitos de olhar para uma mesma coisa, né? Não importa qual é o conteúdo que você está trabalhando. Modos diferentes de ver, de agir, de interagir. Né? Não é? E, professor Alonso, nós temos visto que aqui e nesse nosso diálogo e nas participações das redes sociais, que existe uma linha muito tênue entre preconceito e opiniões diferentes, não é? E esse preconceito vai nos levar às questões da intolerância, né? Como o senhor analisa essa realidade? Mas primeiramente, talvez nós, na própria universidade, fazer um trabalho de compreensão do próprio conceito e que compreensão nós temos do que seja o preconceito, né? Quais são os elementos que compõem o preconceito que leva a atitudes de intolerância, de violência, de falta de respeito e de agressão, né? Como a gente tem visto de maneira muito clara e de contundente. A gente precisa até ver se isso é do nosso tempo ou é de todos os tempos, mas de maneira muito clara, as redes sociais, os meios de comunicação, e a gente tem notícias, né, sobre atitudes preconceituosas e que, na minha perspectiva, falta uma melhor dedicação da nossa parte, inclusive pela universidade e também que se chega à própria escola, de compreender o próprio. Primeiramente,
que o preconceito não é algo inato. Né? O que acontece muitas vezes é que nós naturalizamos o preconceito. As pessoas acham normal, as pessoas normalizam, né, ou normatizam muitas vezes também a questão do preconceito. Então, no seu dia a dia, há uma resistência para se estabelecer diálogo, por exemplo, com pessoas que têm atitudes agressivas, violentas, resultado de preconceito que elas têm em relação a grupos, a pessoas, a indivíduos, e hoje isso está muito claro, né? E muitas vezes, por não ser inato, nós precisamos entender quais são os elementos da própria cultura, da própria civilização, que fornece, vamos dizer, combustível, desperta as pessoas atitudes dessa natureza. Né? Portanto, é um trabalho que exige de nós uma dedicação maior, né? Para superar, por exemplo, esses estereótipos, essa imagem pré-concebida, né, muitas vezes superficial, que nós temos em relação às outras pessoas, criando mecanismos, inclusive, de defesa, né, agredindo o outro. Né? E aqui, o meu grande filósofo iluminista Kant, que precisamos construir e garantir a autonomia da razão como um antídoto, né, ao preconceito, ou seja, não sair desse estado menor, dessa minoridade que causa preconceito, intolerância, desrespeito à diversidade, à diferença. Não é? Professor Raul, nós sabemos que as pessoas que assumem os seus aspectos de diversidade, elas têm um ganho enorme, né? Na questão da diversidade de gênero, de orientação sexual, na diversidade cultural que nós temos. Mas também nós sabemos que elas enfrentam, justo por conta do preconceito, várias dificuldades. O senhor poderia, por favor, exemplificar essas dificuldades? E a gente sabe que elas estão em todos os espaços, no mercado de trabalho e tal, e depois elas geram que tipo de violência? Nós temos aí que, igual a Unesp começou agora, recentemente, a adoção do nome social, algo importantíssimo para essas pessoas. E nós temos que, nos surpreendeu que inicialmente só um pequeno número de alunos que pediram a utilização do nome social. Daí nós nos demos conta que são poucos os alunos fora da heteronormatividade que chegam na universidade. Eles acabam parando seus estudos no ensino fundamental ou mesmo no ensino médio. Por quê? O fato deles não estarem, eles estarem exercendo, tendo um gênero diferente daquilo que a sociedade espera, tendo algumas determinadas manifestações sexuais pelo que a sociedade não valoriza, faz com que eles tenham muitas dificuldades na educação, no seu processo educativo, já desde o ensino fundamental. Eles já sofrem bullying dos seus colegas e que, por sua vez, isso pode trazer graves consequências psicológicas para essas pessoas. E uma delas, a principal delas, é que eles param de estudar, eles saem. Então, são poucos que conseguem chegar ao ensino superior e ter consciência dessas questões, ter uma melhor formação e, por sua vez, passar a ter um papel mais decisivo dentro da sociedade e vão ser essas pessoas, à medida em que elas vão se inserindo e vão sendo agentes de modificação na sociedade, que nós diminuiremos essa questão do preconceito, porque ele machuca muito as pessoas. Professor Alonso, então, assumir esses diversos aspectos da diversidade, de fato, eles geram enfrentamentos, contentamentos, mas também muitos descontentamentos, não é? Não tenha dúvida. E a tarefa, nós fazemos o resgate da própria história, de situações limite, né? Que nós chegamos quando não cuidamos de tudo isso, né? Ou seja, não é um mero mal-estar da civilização, como o próprio texto do Freud, mas isso se transforma em políticas de Estado, de governo, sobretudo nos regimes totalitários ou regimes como o nazismo, por exemplo, que levam ao limite, né, a exclusão do outro, né? O próprio fascismo. E esses sinais, por exemplo, que nós temos
atualmente no mundo de países que têm certa vocação para ditaduras, por exemplo. Então, eu vejo assim, estou dizendo isso para mostrar, para indicar o quanto que nós podemos, se não cuidarmos, levar a uma situação em que as pessoas acham normal, eu volto a repetir, uma política de exclusão. As pessoas não suportam, por exemplo, hoje no Brasil, as políticas de inclusão social, né? As políticas afirmativas na própria universidade. Há muita resistência. Há pessoas que fora da universidade que resistem, acham que cotas e tudo isso não pode acontecer, tem que ser pelo mérito, enfim, e aí permanecer com uma sociedade desigual, injusta e mais do que isso, violenta, né? Porque as pessoas acham, acho que um grupo bastante significativo da sociedade, inclusive no Brasil, consideram, por exemplo, que pessoas que são em situações econômicas, social, ou as minorias, como fiz a referência aqui no programa, não possam ter acesso, né, às políticas públicas, né, aos meios culturais que a própria sociedade criou, enfim. E esse projeto, não nos coloca como atores num cenário de uma universidade pública responsável e comprometida com a sociedade, não é? Professor Alonso, eu agradeço sua presença, sua disponibilidade para esse diálogo. Um abraço, até a próxima. Obrigado, um abraço para todos, um abraço aí para o professor. E já que estamos falando sobre violência, que na maioria das vezes é gerada pela falta de informação sobre o assunto, nós vamos conhecer agora ações de duas universidades, uma brasileira e a outra espanhola. Elas buscam desconstruir o preconceito, estimulando a diversidade. A Universidade Federal de Santa Catarina criou uma Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades, com o objetivo de auxiliar a reitoria a desenvolver ações afirmativas e de valorizar as diversidades na universidade. Outro bom modelo de defesa da pluralidade humana é o implantado pela Universidade Complutense de Madrid, que foca suas ações na diversidade sexual e identidade de gênero. A universidade empenha-se em criar um ambiente no qual as pessoas possam expressar sua orientação sexual de forma livre e com garantias de igualdade. Ver tantas ações de combate ao preconceito só nos mostra o quanto isso é um problema social. Professores, pensando a longo prazo, como é que assim a universidade pode garantir as suas ações no intuito de ser um espaço democrático, crítico, na formação desses cidadãos e cidadãs formadores de opinião? Trazer a diversidade para dentro da universidade, né? Então, por exemplo, sistema de cotas, a gente garantindo direitos, né, de quem vem de escola pública, garantindo direitos da população PPI, né, os pretos, pardos e indígenas, de estudarem, trazendo essa diversidade para o debate. Então, vamos ouvir posicionamentos dos mais diversos, isso é importante, trazendo a inclusão, né? Então, trazendo alunos com algum tipo de deficiência. Então, a universidade tem que abrir as portas para a diversidade, para a gente conviver com ela, né? Acho que não tem outro caminho, a gente só aprende a conviver convivendo de fato. E fechando, nós temos aí, como a Ana colocou, nesse exercício, quando agora os alunos estão chegando na universidade, no campus São José do Rio Preto, nós estamos recebendo alunos com algum tipo de deficiência visual, auditiva e de locomoção. A universidade, o espaço físico tem que ser modificado. Estamos recebendo alunos que antes não tinham ingresso, principalmente os alunos de camadas menos favorecidos economicamente, que vindo de escolas públicas. Então vai ser com essa ação que está ocorrendo agora, que nós vamos trabalhando junto com eles, nós vamos garantir uma formação adequada para todos e garantir um espaço de diversidade para todas as etnias, culturas, modos de ser. Isso é fundamental.
O nosso projeto é ambicioso, não é? Mas é muito importante mesmo. E nós vamos ver agora mais algumas participações nas nossas redes sociais que as pessoas que usaram a hashtag EducaDiversidade. A Bibiana Garrido, ela disse o seguinte: essa iniciativa é bacana. A Unesp vive outra realidade e precisa se atualizar. Como pretende aplicar isso na estrutura interna? Ela diz, me parece que além dos próprios estudantes, o corpo docente poderia muito bem aproveitar atividades de educação para a diversidade. Nas aulas e principalmente fora delas, a desrespeito com grupos e sem falar nos assédios. Professor Raul, o senhor vai dar nossa resposta para a nossa querida Bibiana Garrido? Sim. E o que é que nós estamos fazendo? Já no primeiro semestre desse ano, nós fizemos um levantamento piloto em 2 unidades e realmente essa questão apareceu. Violência contra as alunas, especialmente sob a forma de assédio. E agora é o nosso desafio, nós estamos já planejando como estarmos alcançando todos os professores da universidade para que aprendam a trabalhar respeitosamente com todos os alunos, independente desse aluno ser de sexo feminino, masculino, ter um gênero diferente daquilo que ele espera. Mas nós temos que levar em consideração que são professores que também eles não tiveram essa educação para a diversidade. Então nós não vamos entrar no sentido de combater, não, nós temos que fazer um trabalho educativo para que todos compreendam a importância do outro e o respeito à diversidade. Esse daí é um grande desafio nosso agora para o segundo semestre. E respondendo à nossa interatividade, eu, em nome de toda a equipe do programa Educando para a Diversidade, gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, tanto os presenciais quanto os virtuais. E agradecer também aos que estão nos assistindo. Lembrar que o Educando para a Diversidade é fruto de uma parceria entre o Banco Santander e a Unesp. E continuem acompanhando os próximos programas. Participem com a gente nas redes sociais. Quanto mais experiências, quanto mais opiniões forem compartilhadas, mais rico será o nosso programa. E aí teremos êxito em transmitir uma visão mais completa e democrática sobre o assunto. Eu te espero na nossa próxima edição. Até lá!